pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje segunda-feira, dia 5 de agosto. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes de mais nada, vamos lembrar que o sistema ThorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema ThorTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade de suas paramentações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, passei nos grupos de manhã que nós tínhamos notícia hoje, né? Os grupos aí que operam o sistema ThorTrade, ou seja, os traders que utilizam a nossa ferramenta. Tínhamos aí 10h45 e 11 horas PMI previsto. Porém, galera, durante a noite, né, ontem, houve uma queda muito forte na bolsa do Japão. E aí, realmente, isso iria afetar a nossa abertura. Eu também passei nos grupos, né, principalmente que o Japão já falou que vai mexer aí na taxa de juros deles lá. Então, teve uma boa oscilação. E pessoal, que abertura, não tenho o que falar. Olha isso aqui, pessoal, na abertura do pregão de hoje. Abriu aqui em cima, tá? Então isso aqui foi gap de abertura. Gap de abertura, galera. Foi exatamente aqui, ó, 132 pontos no mini dólar. É muito forte uma abertura com gap desse. E aí, lógico, tende a correção. Então também falei que iríamos ter aí uma abertura mais movimentada, porém, lógico, com uma pequena correção. Não foi pequena não, foi grande. Então abriu com 132 pontos e veio descendo, corrigindo, ó. Deu uma boa oscilada para baixo, aí correção até, né, que agora na parte da tarde, agora são 15 horas e 30 minutos, já estamos aí praticamente aí no preço do fechamento de sexta-feira, né, praticamente, né, algum pouquinho a mais, pouquinho a menos aí, mas realmente veio descendo esses 132 pontos de forma gradativa. Na abertura não, a abertura foi muito movimentada, então realmente desceu bastante, correções, continuou descendo durante o dia que voltou ao nosso preço aqui. Galera, fizemos dinheiro? Pessoal, nós temos robôs que adoram abertura sim, né? Vocês sabem disso, para quem não sabe é só pegar na playlist do canal do desafio, né? Eu sempre coloco lá todos os dias e também falo aí sobre parametrizações, também falo sobre metas, enfim, tem bastante informação. Então realmente aí veio um mercado bem forte na abertura. Qual foi o range do dólar até o momento? Pessoal, até o momento, porque o pregão vai até as 18 horas, a gente já não opera depois das 14, 15 horas praticamente, né? Então eu estou falando no raio-x do momento. Para nós já o que acontecer na bolsa não vai interferir no nosso trade, que não operamos mais neste horário. A gente realmente opera na parte da manhã, parte nobre do mercado, né? A parte boa, a parte de bastante volatilidade. Bom, topo do gráfico feito, né? Às 9 horas, lógico, na abertura. Fundo do gráfico, galera, a parte mais baixa do gráfico, nesse pavio aqui, 14 horas e 40 minutos, andando 154 pontos. Pessoal, é um range alto. A gente está esperando o quê? De 80 a 100 pontos. 154 pontos, um range alto, bem alto aí, realmente, para o que o mercado vem fazendo. Excelente dia operacional, excelente abertura. Que dia hoje, hein, pessoal? Operacionalmente falando. Que dia. Bom, então o dólar, muito bom aí, o nosso operacional de hoje, pessoal. Vamos lá para o nosso Bitcoin, operamos Bitcoin, né? Renda no Bitcoin também. Não gosto muito, já falo isso várias vezes, não gosto de comprar moeda, ficar segurando, ou seja, swing trade. O negócio para nós é liquidez diária, né? Comprar e vender no mesmo dia, uma moeda que tem boa volatilidade,
consequentemente, bom financeiro também. Pessoal, abertura, olha o gap de abertura do Bitcoin. Bitcoin anda derretendo, anda caindo sem parar, né? Ó, gap de abertura, 46 mil pontos de abertura no gap do Bitcoin. Tá aqui gráfico de 5 minutos também. Depois veio caindo um pouquinho, tentou uma pequena correção. Pessoal, quem tem Bitcoin ou comprou Bitcoin nos últimos dias está desesperado, que realmente anda caindo demais, né? Bom, fundo do gráfico. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é um fundo triplo, deu esses dois candles, mas esse aqui, vamos pegar o primeiro, então, que deu aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. 10 horas, fundo do gráfico. Topo do gráfico feito aqui, 13 horas e 25 minutos, andando aí 32 mil pontos. Pessoal, 32 mil pontos, a gente está esperando o quê? Aí, pode colocar aí de 25, 30 mil pontos, né? de 15 a 30 mil pontos, né? Porque o Bitcoin realmente é bastante volátil. Se a gente colocar aí de 15 a 30, praticamente dentro, né? Agora, realmente, a abertura do gap foi grande. Isso aqui eu também acredito por conta aí da queda brusca que teve na bolsa do Japão lá. Então, realmente uma abertura com gap muito forte no dólar, muito forte no Bitcoin. Range até que praticamente aí, vamos colocar um pouquinho acima do que a gente está esperando. Volatilidade, não veio muita volatilidade, não veio uma volatilidade interessante de operação. O robô entende isso, por mais que abriu com gap, ele não vai ficar fazendo qualquer tipo de trade, ele vai selecionar muita entrada, porque o ativo é muito volátil, ou seja, um candlezinho desse aqui é 15 mil pontos, 10 mil pontos, então ele anda muito bem. Então, realmente a gente tem que entrar bem seletivo aí. Bitcoin na tela, vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Olha, também galera, a abertura de gap no mini índice. Ó, fechou aqui, né? Então vamos pegar aqui, foi o fechamento de sexta-feira do índice e a abertura foi aqui embaixo, depois ele veio corrigindo e veio caindo aqui, mas a abertura foi aqui embaixo aí, o gap de abertura de 3.200 pontos no mini índice. É forte, a gente espera de 2 a 3 mil pontos, praticamente o range, né? Feito aqui, galera, né? O range do dia feito numa abertura. Mas em abertura não conta operação, vamos contar então para operação realmente. Então, realmente aqui, vamos lá, fundo do gráfico feito às 9h10, topo do gráfico feito até o momento, 14 horas e 40 minutos, 2.400 pontos. Pessoal, a gente está esperando de 2 a 3 mil pontos, 2.400 está dentro do que a gente está esperando, não veio muita força, não está tendo muita volatilidade, não está tendo estresse, realmente mini índice ruim de operar. Eu estou até pensando em tirar esse único gráfico que nós temos operando no mini índice e colocar mais um de Bitcoin ou talvez mais um dólar, que é o que hoje está dando mais rentabilidade, porque nós temos lá um robô posicionado para a entrada de mini índice, mas ele quase não entra. Agora, é lógico, eu posso colocar outro robô? Posso manter esse de mini índice? Posso, mas vai ficar, eu acho que fica feio quando você coloca no gráfico, fica muito robô, fica assim um visual poluído, não acho interessante mostrar para vocês uma coisa não muito, visualmente não muito elegante, né? Não muito bem funcional, ou seja, temos um robô que quase não está fazendo financeiro, e né, enquanto os outros robôs de Bitcoin ou até mesmo no dólar andam fazendo um excelente financeiro. Então isso é diversificação também de ativos, mas né, como eu venho mostrando para vocês desde aí do meio do ano passado, fechamento mensal, comparativo de rentabilidade, fechamento do ano né, que foi o ano passado e tal. Então eu estou mantendo ainda esse daqui, não estou mudando os robôs, estou mostrando para vocês realmente os robôs são os mesmos robôs. Lógico, o mercado ele tende a andar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente dá uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali, faz parte do operacional, esse tipo de coisa, mas eu sempre estou mostrando para vocês resultados. Ganhando ou perdendo, eu venho mostrando resultados para vocês, né? Porque é muito importante transparência. Agora,
Se vocês estão assistindo algum canal, alguém está falando alguma coisa para vocês que nunca perde, o cara só ganha, como tem muitos aí, eu não vou citar nomes, não vou citar nada, né? Então tem gente que só mostrou, robô ganha tanto, esse robô ganha tanto, aquele robô ganha tanto. O cara só mostra o que ganha, o cara não tem a dignidade de mostrar realmente quando perde. E tem que ser mostrado, até porque eu acho que isso aqui é um canal informativo. E na informação, quando a gente ganha, quando a gente perde também, vai mostrar tudo. A gente é 100% transparente. Lembrando, né, que o canal, quando eu fiz aqui o canal, que é o desafio no sistema Top Trade, são robôs de baixo custo operacional, excelente rentabilidade versus comparativo mercado, ok? Pessoal, financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado? Vamos colocar todo mundo aqui. Já adianto para vocês que realmente hoje foi um excelente dia operacional, financeiramente falando. Porque gap de abertura, força foi forte, principalmente no dólar, volatilidade, excelente volatilidade. E vamos ver então financeiramente quanto que nós conseguimos extrair no total no dia de hoje. Olha lá, galera, vamos lá, todo mundo na tela, a calculadora também tá lá, ó. Quem entrou? Furioso, 33, 100% de acerto, R$125, pessoal. Brutus entrou fazendo um trade, 100% de acerto, R$60, pessoal. Olha o que o New Merlin, ajustado para o dia de hoje, lógico, né? Fez no dia de hoje. Ele perdeu R$10 num trade aqui, né? Normal, faz parte. Mas perdeu R$10. Perdeu. Fez 96,4% de acerto. Ele fez R$4.050. Tinha feito R$4.060, perdeu 10. No total, então, R$4.050 de lucro. Olha o que o Mad Max fez na abertura do mercado. Aquele gap grande que veio no mercado. Também fez aí 40 trades no total, perdeu R$160, teve 95,4% de acerto, mesmo assim deixou R$1.220 de lucro. Aqui também Pinga Fogo fez um trade 100% de acerto, mais R$20, galera. E aí ninguém mais fez trade, né? Bitcoin não entrou e a agressão realmente no índice não entrou. Excelente resultado operacional no dia de hoje. Não tenho o que falar, meta muito mais do que superada. Aliás, né, não podemos reclamar porque mês de agosto estamos aí com o pé direito, iniciamos com o pé direito, meta do mês batida praticamente em 3 pregões, já batemos a nossa meta mensal. Por isso que eu falo que a gente realmente tem que ficar o quê? De forma consistente e de forma seletiva nas entradas quando vem este tipo de coisa, né? Ou no dólar, grande gap, estamos preparados. Então não é fazer trade, fazer dinheiro a qualquer custo, e sim fazer um trade mais consciente, mais seletivo, e com certeza você vai ter consistência nos ganhos. Fica a dica aí. Ok, pessoal? Para quem vai ainda fazer trades, bons estudos, eu volto amanhã no próximo pregão mostrando os resultados operacionais do dia. Um abraço, galera!